Mente saudável, o melado de cana Nolasco é bom para tudo. Para adoçar bebidas como chás, sucos e cafés. Na preparação de receitas como bolos, caldas, tortas e muito mais. O melado Nolasco é rico em magnésio, potássio, selênio, manganês, ferro e cobre. Seu consumo diário traz inúmeros benefícios para a saúde. E para quem pratica atividade física, é um excelente energético. Use melado Nolasco. Loja da fábrica na Rua Rocha Leão, 225. Melado é Nolasco. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Você está sintonizado na Folha FM 98,3 Campos dos Goitacazes. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. São 7h05. Bom dia a todos, eu sou Marco Antônio Rodrigues. Hoje é quarta-feira, dia 31 de julho de 2019. Vamos conferir agora os principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã, mas antes a previsão do tempo. Previsão de tempo bom com máxima de 30 graus, mínima de 17, no momento 18 graus no centro de Campos. Bombeiros presos por fraude que movimentou cerca de R$1 milhão. Segundo o Ministério Público, esquema de emissão de licenças envolveu até o ex-comandante do 5º GBM. Colisão com carreta e acidente na Avenida 28 de Março mata ciclista. Na conta, prefeituras pagam salário nesta quarta-feira. Assistência social, declaração de Vladimir gera repúdio de Marcão. Enquanto o Ministério Público Federal não vem, em 2012, o Ministério Público Estadual descartou corpos em Cambaíba. Na Folha 2, muita expectativa para a abertura da Expo Agro e também para quem gosta de Shakespeare, o Cineclube Goitacá apresenta Hamlet. Os ouvintes podem nos acompanhar pela página do Facebook, no YouTube, Folha FM 98,3 Campos dos Goitacazes, pelo nosso site folhafm98.com.br, pelos aplicativos ou de Android ou de iOS e pelo site radios.com.br. No Folha no Ar, primeira edição, temos a participação do diretor de redação, jornalista Luísio Abreu Barbosa. Bom dia, Luísio. Vamos então comentar o nosso primeiro assunto de hoje. Você quer começar com o bombeiro? Marco, bom dia. Bom dia, ouvinte da Folha FM. Bom dia, Cristiano. Está aqui no estúdio já. A gente vai falar com ele no próximo bloco. Beto, tranquilo? Trocaram o cabo de fibra ótica aí ontem, né? Se não te focar com ele hoje aqui no programa, Beto. Usa o cabo antigo, né? Cabo fibra ótica é mais difícil focar, né? É mais difícil focar, é verdade. Agora se matar, cortar o pulso com barbeador elétrico, né? Dá um certo trabalho. Muito trabalho. Bom dia, Ícaro. Esse caso dos bombeiros, eu acompanhei por alto, que eu estava envolvido na apuração mais uma vez desse caso de Cambaíba, porque está mobilizando aí na verdade, está toda a imprensa nacional esperando esse inquérito do MPF, está concluído desde o dia 26, né? Uhum. A Folha deu primeira mão, né? O procurador, rapaz, o sobrenome dele sempre esqueço, Guilherme... Mas não começou com o Guilherme, começou com o Eduardo Santos Oliveira, que abriu esse inquérito lá em 2012, né? E, enfim, ouviu várias pessoas... Mas ele já está concluído e, como estava escrito de justiça, deve ser levantado essa semana. O caso dos bombeiros, né, me parece a acusação, né, é bom que se frise que é só uma denúncia ainda, que gerou a prisão deles, mas não foram condenados ainda, né, então, princípio hoje difícil no Brasil, que o Brasil todo mundo é culpado antes de qualquer coisa, então
Mas no Estado Democrático de Direito até que se prove o contrário, né? Isso só se faz em juízo, a pessoa é inocente. Mas envolve sim o ex-comandante do 5º GBM, Kleber Fernandes, o ex-comandante do Comando de Bombeiros da área, Luiz Eduardo Firmino, e o subtenente reformado Nilson Rocha, ou seja, 3 oficiais, né? Envolveria esquema de fraude e liberação de licenças para casos noturnos funcionária, né? Com incêndios. Depois daquele caso daquela boate Kiss, né? Da Kiss lá no Rio Grande do Sul, isso se tornou muito, né? A cobrança sobre isso foi muito grande. Vamos esperar aí o julgamento, né? Embora, logicamente, que para o juiz ter dado o mandado de prisão é porque o Ministério Público apresentou alguma consistência na sua denúncia, né? Porque senão seriam julgados em liberdade. Não podemos pré-julgar, né? E, enfim, esperar o resultado do julgamento. Quer dizer, sem pré-julgar, isso no Brasil enfim, infelizmente isso tá parece que arraigado na gente desde lá de carta de caminha, né? Essa coisa de você caminha, faz a carta pro rei quando acha o Brasil e no final pede um emprego pro rei. É um belo momento a carta de caminha, porque é o único país do mundo que tem certidão de nascimento lavrada, né? É o Brasil. É o único país do mundo que tem isso. É um belo documento literário. O encontro dos índios ali na Bahia com os portugueses é muito, muito legal. Bartolomeu Dias, que foi o primeiro homem a dobrar o cabo das tormentas, daí tornar Boa Esperança ali no sul da África, e morre quando sai do Brasil para ir para as Índias, ele morre ali. E tinha um irmão chamado Diogo Dias, que era um cara atlético, que tocava sanfona e dava cambalhota. Era um cara. E os índios adoravam ele. Os irmãos Dias os índios adoravam eles. E o Bartolomeu Dias arpou um tubarão, entrega para os índios. A gente tem. Mas no final perde ali o emprego, né? Perde o emprego pro primo dele, se eu não me engano. Pro rei Dom Manuel. Dom Manuel Venturoso, né? E isso tá na gente, quer dizer, essa coisa de inventar dificuldade para vender facilidade, né? Infelizmente, não estou dizendo que é o caso, né? Temos que esperar o julgamento, mas parece ser um traço da nossa cultura. Enfim, todos os países têm, a gente talvez agora esteja começando a ter punição embora também acusações aí via vaza-jato de seletividade nisso. Tudo, no Brasil tudo é muito complexo, né? É verdade. Agora, em relação ao caso de Cambaíba, a novidade, quer dizer, tá toda a imprensa nacional e internacional esperando esse relatório, o inquérito do Ministério Público Federal de Campos, né? E, quer dizer, a previsão de que ele saia essa semana, mas ontem, como a gente deu assim que soube do caso, né, fomos partir para apuração, porque só para relembrar a história, o presidente na segunda-feira disse que o presidente Jair Bolsonaro, num ato no mínimo questionável moralmente, vai para os repórteres de televisão, estavam reunidos ali em torno dele, e fala que questiona por que a OAB tinha requisitado, impedido que a Polícia Federal vasculhasse o celular do advogado Jadélio. Mostrou desconhecer para que serve a OAB, porque a OAB existe para garantir as prerrogativas constitucionais dos advogados, e sigilo da relação cliente-advogado é uma garantia constitucional, e não é no Brasil, isso é qualquer democracia do mundo, né? E perguntou quem é essa OAB. E na sequência revelou quem é a pessoa do presidente da República, que falou diretamente para o presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz. Se quiser saber como seu pai morreu no período militar, é um eufemismo, né? Período militar, eu conto.
E rindo, ele falou isso rindo, que eu acho muito grave, falar isso rindo. O pai do Felipe Santa Cruz, Fernando Santa Cruz, era um militante de esquerda, no movimento, num grupo chamado Aliança Popular Leninista, Marxista-Leninista, né, APML, e ele desapareceu em fevereiro de 74, quando o Felipe Santa Cruz tinha 2 anos, né? Enfim, a história que todo mundo está sabendo, né? Mas é bom relembrar. E ontem, o que acontece? Ele, de fato, ele foi preso pelo Estado. E Bolsonaro, depois, com a repercussão do caso, quis dizer que ele foi morto como... É um nome que se dava na época, justiçamento, pelos próprios companheiros, né? Ele era do Pernambuco, ele era estudante de Direito e servidor público, né? Veio para o Rio e teria sido... Ele disse que foi justiçamento, o pessoal do Rio não entendeu porque não mandaram o comando do Pernambuco, mandaram alguém que não seria menor. Só que não dá, né, é mentira, isso não é verdade. O presidente da República mentiu, ainda bem que não foi em juízo, porque senão seria perjúrio. Ontem foi revelado documento secreto RPB 655 do Comando da Aeronáutica, né, do Comando Costeiro da Aeronáutica, que atesta que Fernando Santa Cruz foi preso pelo regime em 22 de fevereiro de 1964. Daí em diante, quer dizer, isso é um fato. Não adianta vir com fake news, isso é fato. Fato. Tem um documento para provar, um documento secreto do Comando da Aeronáutica. Ou seja, ele foi preso pelo regime militar, pela ditadura militar. O que foi feito dele, há 2 versões. A primeira versão, de que ele teria ido para São Paulo e teria sido enterrado numa vala comum, torturado, morto, né, e enterrado numa vala comum do cemitério dos Perus. E uma segunda versão, que ele teria ido para a Casa da Morte, em Petrópolis, famoso centro de tortura e execução de presos políticos durante o regime militar. E aí entra Campos na história, porque o Cláudio Guerra, um ex-delegado do DOPS, que é uma ficha corrida mais suja que pau de galinheiro, está inclusive preso em prisão domiciliar, porque é acusado do assassinato da esposa, né? Então, e no próprio livro que ele escreveu, ele confessa vários assassinatos. Ele escreve o livro feito em 2002, Memórias de uma Guerra Suja, onde ele fala que ao todo são 10 corpos que ele pegou. Ele teria pessoalmente pego esses corpos na Casa da Morte, em Petrópolis, e trazido de carro até Campos do Goytacazes. Teria um esquema de favorecimento com a usina Cambaíba, que receberia ajuda do governo militar, por verba de empréstimo e tal, e em troca deixaria usar os fornos da usina Cambaíba para incinerar corpos. Ele escreve esse livro em 2012, Memórias de uma Guerra Suja, e na página 58 desse livro, ele nomina o Fernando Santa Cruz, pai do Felipe Santa Cruz. Página 58, para facilitar para quem quiser comprar o livro e ver. Agora, e ele depois sobre isso na Comissão da Verdade. Agora, a própria Comissão da Verdade aponta essa outra possibilidade, né? Agora, fato que ele foi preso no dia 22 de fevereiro de 1974 pelas forças do Estado brasileiro. É um documento, está publicado, para quem quiser ver no blog Opiniões, está publicado hoje um ponto final, infelizmente o ponto final não deu para publicar, mas na versão dele aqui, o documento RPB 655, né, que prova que ele estava sob o poder do regime e prova que o presidente Jair Bolsonaro mentiu, né? É uma mentira, isso não é verdade. Agora, em relação eu, sinceramente, acho muito difícil você poder provar, porque, a não ser que ele esteja nessa vala comum, algum material genético você acha que você possa fazer com material genético da família, mas vala comum você é enterrado com muita gente, né? E 40 anos passaram, a decomposição, muito difícil você...
recuperar algum material genético para DNA. Muito difícil. Se ele foi queimado, muito menos. Muito menos. Mas ontem também teve na Folha o policial civil, né, o José Bainha, que é da família, ele é proprietário do espólio da usina, e apresentou, garantiu que o que o Cláudio Guerra alega é impossível ter acontecido e dá alguns elementos para endossar essa opinião. Né? Porque, primeiro, que os fornos eles ficariam, que foram destruídos, os fornos não existem mais, a Folha tem registro deles, eles ficariam em frente a uma via pública, e em frente a essa via pública um casario com 200 casas, o que torna, por óbvio, pela visibilidade, difícil. Causaria alguma suspeição. Sim, de quem tivesse vendo. São 200 casas, multiplica aí, naquela época a família era mais numerosa, multiplica hoje por pelo 4, menos 5, 200 por 5 faz 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. Então pelo menos. Mais via pública. E que essas caldeiras, durante a moagem, elas operavam 24 horas, esses fornos. E em 2 turnos de 12 horas, cada turno desses tinha 20 empregados. E, além disso, a usina tinha no total 300 empregados em movimento durante a moagem diuturno, de caminhão de cana. Quer dizer, assim, em tese, pelo menos, é difícil você... O que ele fala tem um certo sentido. São argumentos que guardam lógica, né? E uma coisa que ele fala também, o proprietário da usina, avô dele, Eli Ribeiro Gomes, foi deputado federal 2 vezes, foi homem do regime militar, foi ex-governador biônico do antigo estado do Rio, quando era separado do Rio e Guanabara, né? E disputou uma eleição duríssima em 72, no ano que eu nasci, e no ano que também, por acaso, o Felipe Santa Cruz nasceu. Embora, só para ficar bem claro, eu não faço defesa do Felipe Santa Cruz, e nem do pai dele. Eu faço defesa de um filho que perdeu o pai, que não pode ter isso utilizado para ser atacado institucionalmente. Isso, para mim, é problema de caráter. Não estou defendendo o Felipe Santa Cruz, defendendo o movimento do filho. Acho que é bom que se frise que você não tem um documento de nenhum desses grupos que se opuseram ao regime militar por via armada, um documento, que não fale que eles queriam instalar uma outra ditadura no Brasil, de viés marxista, aí você muda chinês, até albanês, cubano, soviético. Então não tem nenhum guerreiro da liberdade aí. Isso é uma falácia da esquerda, né? Era uma briga de gente querendo tirar uma ditadura e colocar outra do proletário. Viés político oposto, né? Como a gente vive hoje, né? Bolsonarista é petista de sinal trocado, né? Como a Janina falou. Mas, enfim. E o Eli Ribeiro, que o Zé Bainha alega, que o seu avô Eli Ribeiro, quer dizer, foi deputado federal 2 vezes, governador biônico no antigo estado do Rio de Janeiro, e disputou em 72 uma eleição duríssima contra Zezé Barbosa. Duríssima eleição. Né? E eu me lembro muito que Dibel Awage, né, uma figura conhecida na cidade, e na eleição de 2016, uma das coisas que eu comecei a achar que Rafael, assim, é aquele feeling da pessoa, poderia ter uma vitória arrebatadora mesmo, foi o Dib que prestava serviço ao governo Rosinha, e tinha ligação, né, e tal, mas ele falou que a eleição de Rafael estava lembrando a eleição de Eli com Zezé, que criou-se um slogan naquela eleição: quando o povo quer, ninguém segura. Porque ele tinha muito dinheiro, tinha ligação com o regime militar. Zezé era do MDB, naquela época era bipartido, né? Arena e MDB. Ele era da Arena e Zezé do MDB, Zezé era da oposição. E Zezé ganhou a eleição. E aí não se candidatou mais. Quer dizer, esse fato teria ocorrido em 74, né? E o que o Zé Bainha questiona é que um político tão conhecido, tão influente, se tinha adversários políticos, isso não teria sido explorado politicamente na época, se isso tivesse ocorrido? Bom, tivesse algum fundo de verdade. E como eu disse, quer dizer, embora a gente espere aí o MPF, né, o MPE, a pedido do Jorge Lisandro, filho do Eli,
abriu já inquérito sobre isso em 2012 e concluiu que não havia indício para poder provar que nada do alegado pelo Cláudio Guerra tenha acontecido. Uhum. Enfim, sinceramente, isso vai ficar nessa guerra bipolar entre esquerda e direita. Quem é de esquerda vai falar uma coisa, quem é de direita vai falar outra. Vai ser usado como foi Marielle recentemente. Vai virar bandeira. Eu só acho assim, e não falo isso por ideologia. Eu acho que você não pode usar a morte de um pai para atacar um filho por uma atitude institucional. Eu acho que isso não é problema de ideologia, isso é problema de caráter. Eu acho que isso não está à altura do cargo de presidente da República. Isso é faltar com decoro. Isso pode ser encarado, como pedalada fiscal foi, como uma coisa mais séria, né? Acho que isso não se faz, né? É questão de humanidade. Mas, enfim, eu acho que é isso. Vamos esperar o MPF aí. Fatalmente, esse relatório, quando vier, esse inquérito vai ser levado ao julgamento, vai gerar muita polêmica. Vamos aguardar para estar noticiando aí, né, o desenrolar desse caso. Agora, fato. Comprovado por documento. Que história é documento. Quem gosta de história, e eu gosto muito de história é até uma coisa meio chata, mais do que parece. História é análise do documento. Porque testemunha mente, documento não. Né? História é com base em análise do documento prova que Felipe Santa Cruz foi preso sim pelo Estado brasileiro. Não, Felipe é o filho. Perdão, Felipe não, é Fernando. E nunca mais foi visto, né? Uhum. Desde então. Isso já tem algum tempo. 74 para cá, são quantos anos? 74 para cá, 45 anos. 45 anos. Tem um tempinho, né? Bastante, né? Tem um tempinho. E outra coisa, a mãe morreu com 105 anos em junho agora, mês passado. Esperava até morrer enterrar o filho. Acho que quem tem mãe, quem tem filho, sabe o que isso quer dizer. E quem viu e observou as famosas ditaduras no Chile, na Argentina, sabe exatamente a angústia de uma família. As mães da Praça de Maio, né? Exatamente. Não conseguir aquela história também do estádio lá no Chile, em Santiago, de não conseguir, que já sabe que morreu, que já é uma dor imensa, mas não conseguir ter aquela... em inglês se fala muito bem, the closure, quer dizer, o fechamento. Né? Você dá um alívio final, falar, pelo menos está aqui o corpo do meu filho, eu vou enterrar. É o luto, né? Esse rito do fúnebre, o luto, eles são necessários. É verdade. Até psicologicamente, né? Supere aquilo. Para que você passa... perder um filho... A mãe desse rapaz morreu 105 anos em junho do ano passado. Que rapaz, eu falo rapaz porque ele tinha, na época, 24 anos. Né? E nisso me lembra uma frase de Dom Rifan, que diz que a religião, ela ajuda a você a enfrentar a dor, não a superá-la. Né? Ajuda você a conviver com aquilo e seguir a sua vida. É muito difícil para uma mãe, para um pai. Não é brincadeira, não. A gente que tem filho, né? E somos, logicamente, todo mundo é filho de alguém, mas também temos filhos. Acho que não dá nem para imaginar o que seja uma coisa dessa, né? E também, como também não dá nem para imaginar. Não dá para imaginar e a gente nem quer pensar. E quem tem pai e não tem mais, infelizmente, acho que é o caso de nós três aqui, também dá para pensar o que se passa quando a morte do seu pai é usada da maneira que foi usada pelo presidente da República, né? Independente de ideologia. Porque te digo uma coisa, se fosse com o meu presidente da República, exército, força de segurança e milícia ao largo, eu ia ficar muito chateado. Né? Muito chateado. Mas é óbvio, né? Quem é que não ficaria? Bom, são 7h28, nós vamos a um pequeno intervalo no Folha no Ar, primeira edição. Daqui a pouquinho voltamos, vamos falar de esporte. Né? Mas não é esporte da garotada de 8 anos, não, 9 anos, não. É um esporte na segunda idade, né? De repente, uma pessoa se torna um triatleta, um grande esportista e tal, e a gente vai falar sobre isso. Eu quero só antes registrar, falamos temas muito tensos aqui, e peço desculpas ao ouvinte, porque às vezes mas porque realmente tem coisas que eu acho que não são
não são problemas de polícia, são problemas de caráter. Mas é registrar aqui, para deixar mais leve. Isso aqui, esse programa de hoje vai pro Guinness, né? Porque o cúmulo da coincidência, um tricolor achar outro tricolor. Isso é uma coisa muito difícil. Isso é uma maioria. Tá com essa mania agora. Isso é uma maioria diante do Flamengo. Deixa eu registrar que o Fluminense, por enquanto, é o único time carioca classificado para as quartas de final da competição sul-americana. O Flamengo. Por enquanto é o único. Tem o Flamengo, tem o Emelec hoje, né? Tomou um sacode lá. Mas eu acho que tem tudo para vencer hoje e superar. Mas como o Flamengo é o único time que tem Libertadores, né? Não, o Vasco também tem. Vasco também tem? E segundo os vascaínos tem 2. Vasco também tem, mas que importa, né? Chegou lá no Mundial e confirmou a sua sina, né? Mas essa história do Mundial também, ele tem um período bem menor. Mas vamos falar isso depois. Olha, eu acho que ganhar de um time que está listado até hoje entre os 10 melhores times da Europa de todos os tempos, de 3-0 em ritmo de treino... mas ninguém em nenhum momento questionou aquela vitória do Flamengo, tá doido? Não, aquele Liverpool está listado entre os 10 melhores times da Europa de todos os tempos. Eu assisti aquela partida, peraí. Eu sei. Não, e eu torci pro Flamengo. Até porque eu tinha uma namorada flamenguista, que era linda. Em cima de mim também, torci pelo Flamengo. Não, torci. Marco, nunca tive esse problema. Tem 2 torcidas no Rio de Janeiro, a flamenguista e a anti-flamenguista. Depois vem os outros. Bom, pode ser de uma maneira geral, mas nem todo mundo é assim. Mas vamos ao pequeno intervalo, voltamos já com Folha no Ar. Oferecimento de Clínica Proteus, Nova Canabrava e Laboratórios Plínio Bacelar. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho,